Resumo da aula de hoje. Definição e elementos de um quadrilátero. Primeiro, a definição. Quadrilátero é todo polígono de 4 lados, certo? Muita gente confunde quadrado com quadrilátero. Quadrado é um polígono que faz parte dos quadriláteros. Porém, o quadrilátero são todos os polígonos que têm 4 lados, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Bom, definição. São 3. A primeira, vértice. O vértice é a mesma coisa que pontos, né? Então, eu vou representar com letra bastão. A, B, C e D. Lados. É o mesmo que segmentos. Então, AB, BC, CD e DA. AB, BC, CD e DA. E por último, o último elemento, ângulos internos. Bom, os ângulos internos são representados por letras bastões acentuadas. A, B, C e D. Todas acentuadas. Beleza? Todas acentuadas. Tá? Continuando. Tipos de quadriláteros. Os paralelogramos, tá? Primeiro, existem 2 tipos de quadriláteros, os paralelogramos e os trapézios. Bom, qual é a diferença do paralelogramo para os trapézios? O paralelogramo, para que eu possa construir os paralelogramos, eu preciso de 2 pares de retas paralelas. E os trapézios, eu utilizo um par de retas paralelas e 2 retas qualquer. Pode ser perpendicular, pode ser inclinada e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. Para construir, né, um paralelogramo, eu preciso, né, construir com pares de retas paralelas. Então, eu vou construir aqui um par, que eu vou chamar de primeiro par de retas paralelas, e vou construir um segundo par, beleza? Então, ó, para que eu possa construir um paralelogramo, eu preciso de 2 pares de retas paralelas, beleza? Tem que ser paralelas. Bom, quando elas se interceptam, elas formam os pontos de interseção, formando assim um quadrilátero, ok? Beleza? Então, tá aí. Para que eu possa construir os paralelogramos, eu preciso utilizar 2 pares de retas paralelas. Bom, então vamos começar com o primeiro tipo, tá? Primeiro tipo, retângulo. Então, eu vou construir o primeiro par na horizontal. O segundo par, perpendicular. Bom, ao construir as retas, formo pontos de interseção. A, B, C e D. Depois, observe que eu formei aqui um polígono, né? Então, primeiro, o retângulo, tá? Possui, né, lados congruentes. Então, eu tenho que AB é congruente a BC e DA é congruente a CB. Então, eu vou dizer que aqui vale 6, porque são iguais, são congruentes. Então, se aqui vale 2, aqui vale 2. Outra coisa muito importante, quando eu construo o segundo par de retas paralelas,
eu construí perpendicular. Então, automaticamente, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. 1, 2, 3, 4. Beleza? E logo eu vou dizer, né, que elas também são paralelas. Eu vou dizer que AB é paralela a DC. Por quê? Retas paralelas. Eu vou dizer que DA é paralela a CB. Por quê? Retas paralelas. Tá bom? Então, AB congruente a CD, já falei. DA é congruente a BC. Beleza? Segundo tipo. Quadrado. Vou construir o primeiro par na horizontal, o segundo par na vertical. Beleza? Agora, quando elas se encontram, forma o ponto de interseção, formando um quadrado. Beleza? Lembrando que o quadrado possui 4 lados iguais. Então, se aqui vale 4, aqui vale 4. Se aqui vale 4, aqui vale 4. Beleza? Bom, então eu vou dizer que AB é congruente a BC, é congruente a CD, é congruente a DA. E como eu construí um par de retas paralelas na perpendicular, eu formo também 4 ângulos de 90 graus. Beleza? Tá? E AB congruente a BC, congruente a CD, congruente a AD. Quem não lembra o que é congruência? Igualdade. Bom, tipos de quadriláteros. Terceiro tipo. Vamos lá, o paralelogramo. Bom, o paralelogramo, né? Eu também vou construir com dois pares de retas paralelas. O primeiro par eu vou construir na horizontal. O segundo par eu já vou construir inclinada, tá? Inclinada. Então, ó, construir. Beleza? Bom, agora, quando eu faço a construção, eu formo os pontos de interseção. Bom, por mais que eu tenha construído esse par de retas paralelas inclinadas, né? Eu tenho que AB é igual a DC. Eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho. E eu tenho também que CB é congruente a DA, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, se aqui vale 6, aqui vale 6. Se aqui vale 2, aqui vale 2. Logo, eu vou dizer que este lado aqui é oposto a este. No desenho geométrico, quando a gente fala oposto, a gente está falando, tá? Que o oposto quer dizer congruente, igual, um na frente do outro, eles são paralelos e opostos. Beleza? Então, vou dizer que AB é paralelo a CD e DA é paralelo a BC. Paralelo por quê? Porque eu construí o primeiro par de retas paralelas e o segundo par de retas paralelas. Quarto tipo, o losango. Bom, o losango, eu vou construir o primeiro par de retas paralelas inclinadas para baixo e o segundo par de retas paralelas inclinadas para cima. Ao construir, formo os pontos de interseção e observe. O losango, tá? Essa é a dica que não pode esquecer. O losango possui 4 lados iguais, tá certo? O losango possui 4 lados iguais, beleza? Então, eu vou dizer que se aqui vale 4, aqui vale 4, beleza? Se aqui vale 4, aqui vale 4. Ou seja, o losango, ele tem os 4 lados congruentes, beleza? Então, eu vou dizer que AB é congruente a BC, é congruente a CD, é congruente a AD, beleza? Vou falar mais uma vez. O losango possui 4 lados
iguais, tá bom? 4 lados iguais. E é construído com retas paralelas inclinadas, ok? Bom, paralelogramo, acabamos. Agora vamos para o trapézio. O trapézio são 3 tipos, né? Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o trapézio ele é construído apenas com um par de retas paralelas. Beleza? Então vamos construir. Tá? Depois, eu utilizo, olha lá, um par de retas paralelas. Depois, eu vou utilizar 2 retas. Uma, né, pode ser perpendicular, pode ser inclinada, para fora, para dentro, não importa. O importante é eu utilizar, tá, as retas, né, para poder montar o meu paralelogramo. Então, eu vou construir uma aqui, perpendicular, e a outra inclinada. Beleza. Ao construir essas retas, eu formei os pontos de interseção. A, B, C e D. Então, logo, quando eu nomeio os pontos de interseção, eu tenho aqui o meu trapézio. Beleza? O trapézio. Ok? Bom, agora, o trapézio, ele utiliza o par de retas paralelas para me dar segmentos. Então, eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento DC, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento AD. Beleza. Mas, especificamente as paralelas, ela me dá um nome especial. Então, no trapézio, eu vou chamar este segmento, tá, de base e este segmento de base. Porém, esse segmento ele é maior que este segmento. Então, eu vou chamar esse aqui de base maior e eu vou chamar esse aqui de base menor. Beleza? Tá bom? Certo? Então, para que serve o par de paralelas do trapézio? Para me dar as bases do meu trapézio. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo, trapézio retângulo. Vou construir um par de retas paralelas, tá? Agora, eu tenho que pensar. Para eu construir um trapézio retângulo, eu preciso construir uma reta perpendicular e a outra reta inclinada. Por quê? Porque um trapézio retângulo precisa de ângulos de 90 graus. Neste caso, como aqui eu tenho uma paralela, então eu vou ter 2 ângulos de 90 graus. Então, vamos lá, vamos primeiro fazer os pontos, tá? Nomear esses pontos, beleza? Beleza? Então, tá aqui. Segundo passo, observe, eu construí um trapézio retângulo, ok. Então, eu tenho que a paralela vai me dar as bases. Então, esse é maior, então base maior. Esse é menor, base menor. Beleza? Bom, depois, com essa perpendicular aqui, ó, eu vou ter os meus ângulos de 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Mas e o C e o B? O C é obtuso e o B é agudo. Beleza? Então, eu vou dizer que eu tenho que AB é paralela a DC, porque foram construídas em cima de uma paralela, beleza? E tenho que o DA é um lado e o CB é outro lado. Por que isso? Porque o T que forma o lado DA é perpendicular. O U que forma o lado BC, ela é inclinada. Ok? Trapézio isósceles. Bom, o trapézio isósceles, eu tenho que lembrar do triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e um diferente. Porém, o triângulo tem 3 lados. Já o quadrilátero, ele possui 4 lados. Então, um trapézio isósceles vai ter 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Beleza? Então, vamos lá.
Primeiro passo, construir a paralela delas. Então, tá aqui, o primeiro par de retas paralelas. Para eu ter um trapézio isósceles, eu vou ter que construir uma reta inclinada e a outra inclinada na mesma inclinação, beleza? Então, ela tem que ter a mesma inclinação. Então, ela está inclinada para dentro e inclinada para dentro, beleza? Vou formar os pontos de interseção, né, ó. Beleza? Então, formei aqui, ó, dois lados iguais. Este lado é igual a este. Por quê? Porque essa inclinação é igual a essa. Então, este lado é igual a este. Ou seja, este segmento é igual a este. Ok? Logo, tá? Não posso esquecer que as paralelas me dão as bases. Então, eu tenho que este lado aqui é maior, base maior. Este lado aqui, a base é menor. Lembrando que as bases... por que aqui transformou-se em base? Porque eu estou utilizando o par de retas paralelas, tá bom? Bom, então, eu tenho que este lado é igual a este. Então, é congruente. Então, eu vou dizer que, né, AB é paralela a CD. Beleza. Por ela ser paralela, eu tenho a base maior e a base menor. E o lado, né, DA, ó, o lado DA é congruente a BC, né, ó. Este lado é igual a este. Por quê? Porque eu construí a reta inclinada com a mesma direção, tá certo? Então, eu tenho lados congruentes, ok? Logo, eu tenho dois lados diferentes, dois lados iguais. Dois lados diferentes, dois lados iguais, beleza? E por último, o trapézio escaleno. Então, vamos lá. Vamos lembrar do triângulo. O triângulo escaleno possui três lados iguais, beleza? Beleza não, três lados diferentes. Equilátero que são três lados iguais, beleza? Então, se o triângulo escaleno possui três lados diferentes, o quadrilátero escaleno, como ele tem quatro lados, ele tem quatro lados diferentes, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou construir um par de retas paralelas, beleza? Bom, para eu construir, tá? Para eu construir um trapézio com quatro lados diferentes, bom, eu vou ter que construir uma reta inclinada e a outra um pouquinho mais inclinada, ó, mais inclinada. Observe, este e este, né, são lados diferentes, né? Então, vamos lá. Vamos transformar em lado. Vou colocar os pontos de interseção, beleza? Olha lá. Com os pontos de interseção, eu observo que o meu trapézio possui lados diferentes. Beleza? Bom, logo, não posso esquecer que as paralelas me dão as bases. Então, eu vou dizer que aqui é a base maior por causa deste tamanho e aqui é a base menor. Beleza? E, né, eu vou dizer que AB é diferente de CD, é diferente de DA, é diferente de BC. Por quê? Porque eu tenho lados de tamanhos diferentes, né? Ó, 4, 3, 6 e 3,5. Beleza? Então, os quatro lados têm tamanhos diferentes. Beleza? Bom, ok? Então, né? Tipos de quadriláteros são 7. Paralelogramo, retângulo, paralelogramo quadrado, paralelogramo losango, paralelogramo sozinho. Beleza? Só tem ele. Trapézio retângulo, ele é retângulo porque tem dois ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles, dois lados iguais e dois diferentes. Trapézio escaleno, quatro lados diferentes. Beleza? Bom, então agora vamos passar para a parte algébrica.
Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Beleza, em todos os quadriláteros, a soma das medidas dos ângulos internos é 360. Ok, então eu tenho aqui um quadrilátero. Beleza, vamos ver por que é 360. Se eu cortar esse meu polígono e juntar os ângulos, ó, cortei, e juntar os ângulos, eu vou ter um ângulo de 360. Então, eu posso afirmar A mais B mais C mais D é 360. Beleza? Ó, então aqui, A mais B mais C mais D é igual a 360. Por quê? Porque se eu cortar a minha figura e juntar esses ângulos, eu vou ter um ângulo de 360. Então, vamos lá. Como achar o valor de x? Beleza. Então, eu já sei que a soma dos ângulos é igual a 360. Então, eu vou fazer A mais B mais C mais D igual a 360. Próximo passo. Vou substituir o A por 120, o B por 60, o C por 135, o D por x. Vou fazer a soma primeiro desses elementos. Vai ficar 315 mais x, igual a 360. Bom, próximo passo. O 315 vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar lá 360 menos 315. Beleza. Por que passou subtraindo? Porque deste lado ele está positivo. Agora, eu vou resolver. X é igual a 45. Ok? Bom, próximo desenho. Como achar o valor de x? Novamente, eu já sei que A mais B mais C mais D é igual a 360. Beleza? Então, eu vou lá. Vou substituir o A por 87, o B por 98, o C por 105, o D por x. Vou fazer essa soma, vai ficar 290. Vou passar o 290 para o outro lado, subtraindo, porque aqui ele está somando. Então, vamos lá. Logo, x é igual a 70. Vou para o próximo. Vamos lá. Como achar o valor de x? Olha lá, eu coloquei um trapézio. Então, vamos. Vou colocar A mais B mais C mais D igual a 360. Beleza. Vou colocar aqui a substituição. Então, eu coloquei 2x mais 40 no lugar do A. 4x menos 10 no lugar do B. 5x no lugar do C. 55 no lugar do D. Beleza? Então, primeiro passo, eu juntei todas as letras e todos os números. 2x mais 4x mais 5x. 40 mais 55 menos 10. Vou fazer as somas e vou deixar a subtração para depois. Vai ficar 11x, 40 mais 55, 95. Agora, eu vou fazer a subtração. Vai ficar 85. Bom, vou conservar o 11 desse lado e vou passar o 85 para o outro lado, subtraindo. Vou resolver essa subtração. 275. Agora, o 11 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Beleza. 275 dividido por 11, x é igual a 25. Beleza? Bom, então, essa é a tarefa. Ok? Lembrando que a professora vai colocar na plataforma a correção dos exercícios. A correção dos exercícios, de todos esses exercícios. Beleza? Tá bom? A professora vai colocar na plataforma a correção desses exercícios. Ok? Beijos, fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Na próxima aula de vocês, tá bom? Não esqueçam de fazer a correção desses exercícios que eles vão cair na prova bimestral, ok? Tchau, tchau!